E aí, galera, beleza? Bom, agora nós vamos trabalhar com o módulo 8 do setor 132, né? Um assunto muito importante para a química, principalmente para esse setor e para todos os outros, que é a ideia do mol. Né? Eu queria que, quando a gente fala mol na sala de aula, muita gente diz, nossa, mol é difícil, mol é impossível. Realmente não é uma das coisas, talvez mais fáceis de se fazer, mas é uma coisa extremamente fundamental para vocês. A pessoa que não souber o mínimo de mol vai ter dificuldade em várias outras matérias importantes, como cálculo estequiométrico, como estudo de gases, termoquímica, eletroquímica e assim por diante. Né? Lembrando vocês que nós vamos ter 3 aulas, 3 módulos de mol, que é o módulo 8, o módulo 9 e o módulo 10. E a ideia é o seguinte, por que tem 3 módulos? Né? Porque a quantidade de exercícios no vestibular é altíssima. E eu gostaria, vou passar a tarefa, vou dar aula para vocês, eu gostaria que você tentasse fazer o máximo que você consegue da tarefa sozinho. Né? Depois que você acabou fazendo, as dificuldades vão aparecer, aí vai ter a outra aula para você ver o professor está resolvendo alguns exercícios e a outra para dar aquela finalizada. Né? Acertar 100% de uma tarefa de mol, eu acho que, principalmente que eu vou passar, ela é meio que uma utopia, mas se der certo, parabéns. Se não, não fiquem preocupados, que a gente vai ter mais 3 momentos, né, para a gente trabalhar. Bom, o assunto hoje é, como eu falei, mol e massa molar. Lembrando que na aula passada foi massa molecular, que é a massa de uma molécula expressa em U, que é o mesmo unidade de massa atômica. Agora, se eu perguntar para o senhor, para a senhora, quantos U você pesa? Ninguém sabe. Né? Não dá para a gente saber quantos U, seria praticamente impossível descobrir quantos U uma pessoa pesa ou quantos U pesa, enfim, alguma substância, alguma molécula assim por diante. Agora, gente, um mol, basicamente, é um número, né, chamado constante de Avogadro, e um mol corresponde exatamente a 6,02 vezes 10 a 23 partículas. Esse número é monstruosamente grande. Né? Se você for colocar é 6,00, aquele monte de zero para dar um mol. Né? Assim como uma dúzia não é 12. Uma dezena não é 10? Um mol é 6 vezes 10 a 23. Agora, é o seguinte, gente, se um mol é 6 vezes 10 a 23, vamos supor que eu pego a molécula, por exemplo, de ácido sulfúrico. Se eu pegar a molécula de ácido sulfúrico e eu falo para vocês que eu tenho 1 mol de ácido sulfúrico. Primeira pergunta, quantas moléculas nós vamos ter, gente? Quantas moléculas? 6, vamos aproximar agora para 6 vezes 10 a 23, tá? 6 vezes 10 a 23 moléculas. Isto é a mesma coisa. Agora, outra pergunta que pode aparecer. E se eu perguntar para vocês quantos átomos eu vou ter apenas do hidrogênio? Bom, lembrando que cada molécula não tem 2 átomos de hidrogênio. Então, se eu tenho 1 mol de moléculas, vai dar o dobro do número de moléculas. Então, aqui vai dar 12 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Beleza? Ou 1,2 vezes 10 a 24. E se eu perguntar quantos átomos eu vou ter de oxigênio? Quantos átomos de oxigênio? Bom, cada molécula não tem 4 átomos. Como eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas, vai dar 4 vezes o 6 vezes 10 a 23 moléculas, átomos, átomos de oxigênio. Agora, e se eu perguntar, né, uma pergunta bem clássica, né, quantos átomos totais eu tenho? Você concorda comigo que cada molécula tem 7 átomos, 4 de oxigênios, 1 de enxofre e 2 de hidrogênio? Então, para descobrir quantos átomos eu tenho no total, é só multiplicar 7 por 6 vezes 10 a 23. Beleza? Agora, foca nesse último número aqui, ó. Ao invés de perguntar quantos átomos, eu poderia perguntar quantos mols de átomo. Como 6 vezes 10 a 23 é 1 mol, isso aqui é a mesma coisa que 7 mols, né, de átomos. Enfim, a ideia que eu estive passando para vocês agora é só para mostrar como que a gente vai trabalhar com mol. Né? Só que, basicamente, a gente já entra nesse assunto chamado massa molar. Vamos ver o que é essa massa molar. Né? A massa molar, ela é expressa em gramas por mol. Então, a definição é o seguinte, ó, massa molar é a massa de 1 mol, ou seja, de 6,02 vezes 10 a 23, né, moléculas, de um dado átomo ou de uma dada molécula expressa em gramas.
Olha que informação importante, ó. A massa molar, que é em gramas por mol, de um elemento, é numericamente igual à massa molecular. Por exemplo, se você pegar a água, como a gente já viu anteriormente, o oxigênio pesa 16, o hidrogênio pesa 1, a água ela pesa 18U. O que é 18U? 18U é a massa molecular. Agora, caso você pegue 6 vezes 10 a 23 moléculas de água, que é a mesma coisa que 1 mol, isto vai pesar 18 gramas. A água só vai pesar 18 gramas se eu pegar o quê? 1 mol. Por isso que eu falei, a massa molecular, o número, é numericamente igual à massa molar. Só que a massa molar é expressa em gramas por mol. Então vem cá, gente, antes de fazer um exercício, vamos tentar entender o que é massa molar. A massa molar da água não é 18 gramas por mol? Então se eu pegar 1 mol de água, eu peguei 18 gramas. E meio mol? 9 gramas. E 2 mols? 36 gramas, porque cada mol pesa aí 18 gramas. Agora, olha uma pergunta um pouquinho difícil. E se eu pegar 3 vezes 10 a 23 moléculas de água? Calma aí. Se eu pegar 3 vezes 10 a 23, é a mesma coisa que meio mol, porque o mol é 6 vezes 10 a 23. Então, se eu pegar 3 vezes 10 a 23, vai dar meio mol, que vai pesar, no caso aí, 9 gramas. Agora, dá uma olhada nesse exemplo que eu vou colocar só para explicar e trabalhar sutilmente com a ideia de mol. Dá uma olhada aí na tela, gente, ó. Considere um recipiente contendo 90 gramas de glicose. Então, nós temos 90 gramas de glicose, que é C6H12O6. E ele vai fazer 3 perguntas clássicas e 3 perguntas básicas para a gente continuar. Bom, lembrando que a tarefa de hoje ela é uma tarefa um pouquinho pesada, né? O primeiro módulo é para explicar o que é mol e, na verdade, mol só aprende quem coloca a mão na massa. Você tem que tentar fazer, tem que pegar suas dificuldades e, enfim, não tem outra maneira para aprender mol sem ser se exercitando. Então dá uma olhada aqui nessa questão aqui, ó. Vamos supor que eu tenho 90 gramas de glicose e ele faz as seguintes perguntas. Quantos mols de glicose existem nesse recipiente? Então vamos lá. O primeiro procedimento é achar a massa molar, que a gente já viu na aula anterior. O carbono pesa 12, o hidrogênio pesa 1, o oxigênio pesa 16, enfim. Se você achar a massa molecular, vai dar 180U. Só que a partir de agora, 181 não me interessa mais, né? Me interessa a massa molar. Então, se deu 180U, é a mesma coisa que 180 gramas por mol. Então, a partir de agora, cada mol de glicose pesa 180 gramas. Dá até para a gente fazer quase que de cabeça a alternativa A. Se cada mol pesa 180 gramas, se eu tenho 90 gramas, vai dar quantos mols? Ué, 181 mol, 90 gramas é metade, então vai dar meio mol. Mas calma aí, vamos fazer a regra de 3, porque eu vou tentar deduzir uma forma para vocês agora. Na alternativa A, quantos mols existem? Então eu sempre começo assim, ó, 1 mol de glicose, que tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, pesa quanto, gente? 180 gramas, beleza? Agora, eu tenho o seguinte, ó. Ah, tá, em 90 gramas. Se eu colocar o X aqui embaixo, eu vou achar quantas moléculas. E não foi a pergunta. Eu perguntei quantos mols. Então, eu coloco o X embaixo do mol. Se eu colocar aqui, ó, a regra de 3 é essa aqui, ó. Então, vai ficar, ó, 180x é igual a 1 vezes 90 é igual a 90. Vai com calma, a gente já sabe que a resposta vai dar meio mol. Mas espera aí, ó. O X é igual a 90 dividido por 180. Fazendo essa conta dá meio mol de glicose. Agora tem gente que prefere decorar a fórmula, né? Existe uma forma muito sutil que fala o seguinte, ó, observação. Para achar o número de mols que nós vamos ter de água, de glicose, de soda cáustica, de ácido sulfúrico, basta você pegar a massa que o exercício fornece e dividir pela massa molar, ou seja, a famosa massa pela massa molar. Eu, particularmente, prefiro fazer tudo por regra de 3 porque a gente entra no exercício, beleza? Então, pega a massa pela massa molar, que é o que a gente chegou aqui, vai dar meio mol, beleza?
Essa é a alternativa A. Agora, a alternativa B é o seguinte, eu vou perguntar quantas moléculas de glicose. Eu vou aproveitar essa lousa, alternativa B agora, vem cá, vem comigo aqui, ó. Alternativa B, eu perguntei quantas moléculas. Então, todo começo é a mesma coisa. Deixa eu apagar aqui, ó. Todo começo é a mesma coisa. Eu começo aqui, ó. 1 mol, que tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, pesa 180 gramas. Tá? Agora, 90 gramas vai ter quantas moléculas? X. Beleza? Não mudou nada. Fazendo essa conta, 180x é igual 6 vezes 10 a 23 vezes 90. Gente, nós temos que nos exercitar a não usar toda vez calculadora. Temos que exercitar aqui a notação científica, porque isso sim, ele acaba sendo importante. E muitas vezes as contas no vestibular, eles acabam dando para a gente simplificar, para a gente cortar, né? Se a gente fizer essa conta aqui, o x vai dar 3 vezes 10 a 23 moléculas, que é exatamente meio mol, tá? Agora, o que me chama a atenção, ele perguntou quantos átomos de carbonos existem. Agora, como que eu faço para saber quantos átomos se, na verdade, eu não sei quantas moléculas? Bom, cada molécula não tem 6 átomos de carbono? Então, o primeiro procedimento é pegar o número de moléculas e multiplicar por 6, beleza? Agora, e se a pergunta for somente essa? Qual que seria o procedimento? O que eu acabo fazendo? É o seguinte, ó. Sem necessariamente precisar achar quantas moléculas, apagando aqui, ó, vem cá comigo, vem cá comigo. Você concorda que se eu colocar o X aqui, eu vou achar o número de moléculas? E depois, para achar o número de átomos, eu deveria multiplicar por 6, se a pergunta for o átomo de carbono. Agora, é o seguinte, eu prefiro já multiplicar aqui em cima. Se eu já multiplicar por 6, a resposta já vai ser quantos átomos eu vou ter de carbono. Se eu multiplicar por 12, por exemplo, eu já vou descobrir quantos átomos eu vou ter de hidrogênio. Se eu multiplicar por 6, a mesma coisa, eu vou descobrir quantos átomos eu vou ter de oxigênio. Agora, e se eu multiplicar por 24? Eu vou descobrir quantos átomos eu tenho no recipiente. Beleza? Então, como eu perguntei quantos átomos de oxigênio, basta multiplicar por 6. Em vez de ser moléculas, agora vai ser átomos de carbono, no caso, me perdoa. Fazendo essa conta, x, você lembra que tinha dado 3 vezes 10 a 23 moléculas? 3 vezes 6 dá 18, né? Então vai dar 18 vezes 10 a 23 átomos de carbono, ou 1,8 vezes 10 a 24. Beleza? Bom, primeira coisa eu peço para vocês manterem a calma quando se trabalha com mol. Vou te passar uma tarefa. A tarefa de hoje não vai ser tão fácil assim, mas tenta, né? Dos 5, 6 exercícios que eu passar para vocês, tenta fazer o máximo que você consegue. Nas próximas aulas a gente vai estar tirando um pouquinho desse medo de vocês, beleza? A tarefa de vocês são esses exercícios da página 151 do módulo 8 do livro 2. Um grande abraço para vocês, um excelente estudo e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço. Tchau.